Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Nosso conto de hoje se chama A Vila dos Yokais. Yokai, demônio, espírito ou monstro. Também é escrito como Yokai. É uma classe de criaturas sobrenaturais do folclore japonês, que inclui o Oni, que é um ogro, a Kitsune, a raposa, e a Yuki-onna, a mulher da neve. Alguns são humanos com características de animais, ou o contrário, como o Kappa, que é a criança do rio, e o Tengu, os cães sagrados. Um yokai geralmente tem algum tipo de poder sobrenatural ou espiritual. E assim encontros com humanos tendem a ser perigosos. Um yokai que tem a habilidade de se transformar é chamado de Obaki. O termo yokai é também ambíguo e pode ser usado para designar todo tipo de monstro e criaturas sobrenaturais. Yokai em japonês pode indicar qualquer fenômeno inexplicável. Historicamente, seu conceito está associado às narrativas populares, como lendas e mitos. Muitas vezes, parte de crenças locais de vilarejos e cidades por todo o Japão. Acredita-se que o termo foi criado para explicar de forma mística ou sobrenatural o que muitas vezes não pode ser explicado, como fenômenos naturais e casualidades. Devido à atual popularização dos yokais por meio de personagens de desenho animado e jogos eletrônicos, muitas pessoas os relacionam a criaturas assustadoras ou fantasmagóricas. Mas é importante lembrar que esse termo não deve ser associado necessariamente a algo ruim. As narrativas de cada ser sobrenatural podem variar muito, existindo múltiplas versões e interpretações, tanto de suas aparências quanto de suas personalidades, que vão de impiedosas a doces e até divertidas. Em uma vila remota no coração das montanhas japonesas, onde as tradições antigas são seguidas e respeitadas, seus moradores vivem em paz com os yokais, criaturas misteriosas e sobrenaturais. Acreditava-se que esses seres invisíveis coexistiam em harmonia com os humanos, protegendo a vila e seus arredores. Uma jovem chamada Amy estava fascinada por essas histórias. Desde que era criança, seu avô, um sábio ancião, costumava contar histórias sobre os yokai. E Amy ansiava por um vislumbre do mundo oculto. A curiosidade a consumia dia após dia, e os mais velhos da vila alertavam para a necessidade de respeitar os seres sobrenaturais e nunca perturbá-los. Mas Amy não dava ouvidos. Ela desejava ver os yokais. Um dia Amy decidiu escalar a montanha mais alta da região. No topo dizia-se existir um santuário sagrado, onde os yokais se reuniam durante as noites de lua cheia para uma celebração importante entre eles. Determinada a testemunhar esse evento, Amy começou sua jornada. A trilha sinuosa e estreita a levou por uma densa floresta. A noite caiu enquanto ela subia a montanha. Amy continuou com coragem, guiada apenas pela luz da lua. Quando finalmente chegou ao topo, encontrou um lugar sagrado, iluminado por tochas que dançavam ao sabor do vento. À distância viu figuras etéreas dançando em meio à escuridão. Eram os yokais, dançando ao som de flautas melodiosas e tambores ritmados. As formas e os rostos eram enevoados, pois os yokais podiam assumir qualquer aparência que desejassem. Amy, hipnotizada pela visão, aproximou-se cautelosamente. Entretanto,
Sua chegada não passou despercebida. Um yokai astuto percebeu sua presença humana e se aproximou, transformando-se em uma bela mulher para se comunicar com Emi. Ela tinha longos cabelos negros e olhos brilhantes emanando uma aura sobrenatural. Jovem humana, o que a trouxe aqui? Perguntou o yokai em voz suave. Emi, com respeito, explicou sua curiosidade e admiração pela cultura dos yokai. Ela compartilhou sua paixão por suas lendas e contos. O yokai, impressionado com a sinceridade da jovem, sorriu gentilmente. Você é corajosa e respeitosa, Emi. É raro encontrar um humano assim. Disse o yokai. Concederei o seu desejo, mas com uma condição. Nunca revele o que testemunhou nesta noite a ninguém de sua vila. O mundo dos yokais é sagrado e deve permanecer oculto. Emi assentiu, concordando com a condição. O yokai, satisfeito, estendeu a mão e tocou a testa de Emi, com um gesto delicado. A partir daquele momento, os olhos da jovem foram abertos para um mundo, um reino oculto, um mundo de maravilhas e perigos. Ao longo dos anos, Emi continuou a visitar o santuário dos yokais nas noites de lua cheia. Ela aprendeu suas tradições, sua sabedoria e sua magia. Emi tornou-se uma amiga dos yokais e assim a vila prosperou com sua proteção. Emi se casou e teve filhos, e seus filhos lhe deram netos. Ela viveu por longos anos e em seu leito de morte, Emi chamou seu neto, o mais velho, Kei, e compartilhou o segredo que carregava há décadas. Ela contou a ele sobre os yokais e a aliança secreta que havia mantido. O neto, intrigado e emocionado, seguiu os passos de sua avó. Ele se tornou um guardião dos yokais, protegendo o segredo com dedicação, e assim a tradição passou de geração em geração. A vila prosperou e continuou a viver em harmonia com os yokais, agradecidos pela amizade e proteção dos seres sobrenaturais. Em todas as noites de lua cheia, uma pequena figura solitária subia a montanha para se encontrar com os yokais no santuário sagrado, perpetuando a conexão entre os mundos humano e sobrenatural. Kei também se casou e durante sua vida nunca contou a ninguém sobre o mundo dos yokais, até o dia de sua morte, quando segurou firme nas mãos de sua filha caçula, Lian, e contou o segredo dos yokais e a fez prometer que não contaria para ninguém, mas que protegeria o segredo dos yokais. Lian prometeu ao pai que não contaria, que guardaria tal segredo. Mas Lian não era como seu pai, nem como sua bisavó. Ela não respeitava as tradições. Só as seguia porque era o que seus pais mandavam. E não acreditava na existência dos yokais. Achava que não passavam de histórias para assustar crianças. Mas ficou curiosa em saber do santuário no alto da montanha. E numa noite de lua cheia, ela fez sua caminhada até a montanha e a escalou. Por não respeitar as tradições e não acreditar nos yokais, ao chegar no topo, Lian viu apenas um lugar em ruínas, frio e assustador. Ela se aborreceu imaginando que seu pai estava caducando em seu leito de morte. Lian desceu a montanha indignada por ter sido enganada, e ao chegar ao pé da montanha, uma linda mulher de cabelos negros e longos e com um olhar brilhante a esperava. Lian imaginou que fosse uma moradora da vila, quando esta se aproximou dela e perguntou: "O que foi fazer lá em cima, minha jovem? E por que essa cara de decepção?" Lian então contou o que foi fazer na montanha e o segredo de seu pai moribundo. Contou para ela sobre os yokais e seu mundo secreto. Aquela mulher, no entanto, era uma yokai
Ela ficou furiosa com o desrespeito da jovem em quebrar uma promessa feita num leito de morte e se revelou para Lian, dizendo para a jovem que agora estava aterrorizada com a visão. Você não respeita as tradições que mantêm essa vila próspera e protegida. Você não merece estar aqui e sofrerá as consequências de seu ato irresponsável. O yokai sumiu, deixando Lian apavorada. Logo a atmosfera mudou em sua volta. Sombras sinistras começaram a persegui-la e vozes sussurrantes a assombravam, mesmo quando estava na tranquilidade de sua casa. À medida que o tempo passava, os yokais se tornavam mais agressivos e a jovem Lian percebia a fúria deles. Ela tentou se livrar dos yokais, mas eles estavam determinados a puni-la por quebrar a promessa. Lian começou a se isolar do mundo, tentando escapar das forças obscuras dos yokais, mas isso foi em vão. Um dia, Lian desapareceu sem deixar vestígios. Os yokais enfim a levaram para o seu mundo, onde ela estava fadada a vagar eternamente como punição por quebrar a confiança de seu pai. A cidade nunca mais a viu, e os rumores sobre sua história se espalharam e serviram como uma lembrança do que acontece quando se quebra uma promessa. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima.